No começo de junho de 2020, a internet presenciou uma onda de publicações com temática antirracista. A hashtag Black Lives Matter e sua tradução para o português Vidas Pretas Importam chegou ao topo dos assuntos mais comentados. A mobilização antirracista foi impulsionada pela morte do afro-americano George Floyd por um policial no dia 25 de maio. Nesse vídeo você vai entender como esse assassinato gerou uma série de protestos nos Estados Unidos e como isso repercutiu aqui no Brasil. George Floyd nasceu na Carolina do Norte, mas se mudou para o estado de Minnesota para procurar emprego. Ele tinha 46 anos, trabalhava como vigia em uma boate e morava em Minneapolis com a filha. Naquele 25 de maio, ele fez uma compra numa loja de conveniência e foi acusado de utilizar uma nota falsa. A polícia então foi acionada e o resultado da ação policial foi o sufocamento de George por um policial chamado Derek Chauvin por 8 minutos e 46 segundos. As imagens foram divulgadas na internet e causaram revolta. Segundo a apuração do vídeo que foi divulgado nas redes, Floyd disse 20 vezes que não conseguia respirar. Isso, então, gerou revolta. Protestos contra o racismo e a violência policial foram registrados nos 50 estados dos Estados Unidos. A sede da delegacia de polícia da cidade de Minneapolis foi tomada por chamas e as imagens correram às redes sociais. Em muitas das manifestações que aconteceram, houve confronto com a polícia, saques e depredações. Segundo o jornal brasileiro Estado de São Paulo, cerca de 9.000 pessoas foram presas nesses protestos no país norte-americano. A reivindicação em todas essas manifestações era a mesma: justiça racial, que é a mensagem sintetizada na hashtag Black Lives Matter. Mas o Black Lives Matter, na verdade, começou em 2013, pela atuação de 3 mulheres negras no Twitter. Dessa vez, em protesto a um assassinato que ocorreu em Sanford, na Flórida. O adolescente Trayvon Martin havia sido assassinado por um policial chamado George Zimmerman, que posteriormente foi absolvido pela justiça do país. Patrice Colors, Alicia Garza e Opal Tomate foram as primeiras a utilizarem a hashtag na rede social. Com o caso George Floyd, o Black Lives Matter tomou proporções internacionais e hoje é considerado um dos maiores movimentos de ativismo racial no mundo inteiro. Mas todo esse engajamento contra o racismo e a violência contra a comunidade negra faz mais sentido quando a gente retorna um pouco na história dos Estados Unidos. O país possui um histórico de escravidão e segregação da comunidade negra, tanto que a manutenção do sistema escravista foi motivo de guerra no século XIX. A Guerra de Secessão aconteceu basicamente porque o sul do país queria manter o sistema escravista funcionando. No fim do século XIX, começou a vigorar no sul do país uma série de leis intitulada Leis Jim Crow, que institucionalizava a segregação racial lá no sul do país. Gangues racistas praticavam ataques e massacres a comunidades negras nessa época. A seita racista Ku Klux Klan promoveu grandes massacres e enforcamentos a pessoas negras. Ainda no século XXI, o ódio e o preconceito vigoram com força, tanto que grupos de supremacistas brancos despontam em algumas regiões do país. Segundo a Liga Antidifamação, cidades como Califórnia, Texas, Colorado, Nova York, Illinois e Virgínia apresentam um grande número de propaganda pela supremacia branca, que cresceu, segundo a Liga, 182% em 2018. Bom, os protestos contra o assassinato de George Floyd tomaram grande parte dos Estados Unidos e ultrapassaram as fronteiras do país, repercutindo também aqui no Brasil. O caso George Floyd aconteceu apenas 7 dias depois do assassinato do menino João Pedro, morador de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A polícia invadiu a casa do garoto e atirou contra ele durante uma operação, por volta das 4 horas da tarde. Os casos de George e João Pedro chamam a atenção por conta da desproporção da violência policial, que infelizmente é constante aqui no Brasil. Tanto que um caso muito semelhante ao de Floyd aconteceu 5 dias depois. Uma mulher que trabalhava na zona sul de São Paulo teve o pescoço pisado por um policial militar durante uma ação.
As imagens foram divulgadas num programa de televisão e causaram muita revolta por conta da semelhança dos casos brasileiros e estadunidenses. Depois da repercussão do caso, a Coalizão Negra por Direitos, que é uma entidade que trabalha em prol dos direitos civis, denunciou a violência à Organização Interamericana de Direitos Humanos, pedindo apoio nas investigações. Os 3 casos citados, de George, João Pedro e da mulher de São Paulo que não teve o nome identificado, permanecem em investigação. Uma das formas de provar os excessos da violência policial é filmar as imagens com o celular. A nossa repórter Maiara fez uma matéria explicando como essa ferramenta pode ser uma aliada. Para saber mais sobre isso, é só acessar o Universitério.